Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou o Ivan Domenicali, evangelista da Casa de Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar com você neste último episódio da série sobre crescer em amor pela comunhão e pela unidade. Você está feliz? Eu estou muito feliz com isso. Espero que você também esteja. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós estamos encerrando, meu Pai, essa série que fala sobre comunhão, sobre unidade. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos direcionou, o Senhor nos moveu, ó Pai, para esse entendimento. Obrigado, Pai, porque nós podemos aumentar a nossa consciência de que precisamos nos relacionar contigo, ter comunhão contigo, primeiro de tudo. Antes de qualquer coisa, precisamos ter comunhão com o Senhor, para termos assim comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Nós louvamos o teu nome, peço que o Senhor abençoe também esse que me assiste, essa família, esta pessoa. Guarda, abençoa ele, ó Deus. Derrama do teu poder, que possamos juntos desfrutar aqui da tua palavra, do teu poder. Assim nós oramos crendo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você diz amém comigo aí? Que bênção hoje. O quarto episódio da série Crescendo em Amor pela Comunhão e pela Unidade. Se você ainda não assistiu às séries anteriores, os episódios anteriores, você pode acessar aí o canal da Casa de Deus, se inscreva no canal da Casa de Deus, deixa aí o seu like também, ativa o sininho para você receber as notificações. Se você não assistiu os outros episódios é porque você não ativou o sininho. Então ativa o sininho aí e vai lá, procura desde o primeiro episódio até agora, você vai entender como nós podemos crescer em amor pela comunhão, pela unidade, por isso que nós estamos vivendo aqui esse relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Nós estamos aqui vivendo neste ambiente gostoso sobre comunhão e nós já ouvimos aqui em episódios anteriores que a comunhão, ela nasceu, né, ali, essa koinonia, essa palavra grega que vinha ali na igreja primitiva, como eles viviam, como eles se comportavam, como eles cuidavam uns dos outros, o que significa koinonia, né? Esse compartilhamento, essa parceria, essa unidade deles com Deus e entre eles também. Nós vimos também que crescer em amor pela comunhão é estar unido a Deus, é se unir a Deus e estar em comunhão com Deus, em práticas diárias, em busca por Deus, em busca pelo Espírito Santo. E também a ter comunhão uns com os outros, a zelar por isso, a cuidar uns dos outros, a ligar uns para os outros, a visitar, a se preocupar uns com os outros, mesmo que sejam pessoas distantes, mesmo que sejam pessoas que nem conheçam a Jesus. É importantíssimo nós termos esse senso de relacionamento e de cuidado uns com os outros. E hoje nós vamos encerrar esse quarto episódio, essa série, então, com uma prática, com algo que seja prático para você entender do que é esse crescer em amor pela comunhão. E eu quero falar com você sobre parceria. Parceiros de Deus é o tema desse último episódio. Nós somos parceiros de Deus. Você sabia disso? Você sabia que você é um parceiro de Deus e você pode ser um parceiro de Deus? Você pode aumentar esse grau de parceria com Deus? Olha só, você que tem sua Bíblia, pegou sua anotação aí? Vamos juntos? Vamos lá então. A minha versão é a revista atualizada. Se você quiser acompanhar, vai estar na tua tela aí. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, verso 1, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que texto importante. Nós estamos falando aqui de crescer em amor pela comunhão. E é de suma importância você entender que não há como você ter comunhão com pessoas que seja uma comunhão de sucesso, que seja uma comunhão onde você não olhe para defeitos, inclusive do teu pastor, do teu líder, da pessoa que você vê no louvor, enfim. Estou falando do ambiente de igreja, mas isso serve para a tua família também. Você tendo comunhão com Deus, essa comunhão que você tem com Deus vai ensinar você a não olhar para os defeitos das pessoas, para as falhas das pessoas, para as limitações que as pessoas têm, porque são muitas. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Essa prática de ser e entender que nós somos parceiros de Deus, nós precisamos nos relacionar primeiro com Deus, para que o nosso relacionamento com pessoas possa ser frutífero, abençoado e abençoador. O texto que nós lemos fala aqui:
se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso serve para a tua vida espiritual, para a minha vida espiritual. Se Deus não edificar em mim, se Deus não edificar esta casa, se eu não tiver comunhão com Deus, em vão eu faço qualquer outra coisa. Em vão. Não vai ter fruto, não vai ter resultado. Por isso é importante nós entendermos que a comunhão, ela é um fato que precisa ser lutado para que aconteça. A comunhão, ela é algo que o diabo tenta tirar das nossas vidas, tirar da nossa prática cristã, tirar do nosso dia a dia. É fácil você olhar para o defeito de um professor de escola bíblica, é fácil você olhar para o defeito de um pastor, de um líder, uma pessoa que está ali em evidência, de repente você viu algo que você não gostou. É fácil você perder esta comunhão e o diabo investe nisso, para que você olhe mesmo para um defeito. Para mim aqui, de repente você encontrou algo que não te agradou, e você pare este vídeo pela metade, você não continue assistindo. Você sabe que isso é um plano do diabo, para que você saia da comunhão, para que você perca a comunhão com os irmãos, com a tua igreja, com o teu pastor. Você perca a comunhão com Deus. Quando você se desliga dessa comunhão, quando você se distancia, é como uma brasa fora do braseiro. Ela não vai sobreviver, ela não vai continuar. Uma hora ou outra, ela vai se acabar, ela vai apagar, ela vai morrer. É importante você entender, então, que lutar pela comunhão é um papel de cada um de nós. Lutar pelo seu casamento, lutar pelo seu filho, lutar pela sua vida cristã, lutar para ser um dizimista, lutar para ser um ofertante. Tudo isso está inserido num ambiente de comunhão. Tudo isso é comunhão. Por isso que nós somos parceiros de Deus. Porque onde você está, você pode ser a voz divina nesse lugar, nesse ambiente. Onde talvez a tua igreja não alcance, onde talvez o teu pastor não alcance, onde eu não posso chegar. Você pode pegar este vídeo e ser um parceiro de Deus compartilhando este vídeo, um culto, uma série, fazendo alguma coisa para que outras pessoas possam ter contato com uma verdade bíblica. E possam ser trazidos de volta, mesmo que tenham pecado errado, trazidas de volta para um ambiente de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão familiar. Atos capítulo 2, verso 42, é um texto que nós já usamos muito aqui nessa série, mas faz todo sentido nós relembrarmos. Atos capítulo 2, verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto nos chama muito a atenção, porque perseverar na comunhão, assim como perseverar no ensino, na oração, no partir do pão, é uma prática, não é simplesmente uma ação ou um encontro social. A comunhão não é um encontro social, é uma prática. Nós, como parceiros de Deus, temos que entender que esta prática é promovida por nós. Nós temos que lutar pela comunhão. Temos que lutar quando vemos um irmão se desgarrando, sofrendo sozinho, nós temos que lutar para que ele continue em comunhão. Nós não podemos julgar, condenar, afastar. Temos que trazer de volta. Se há uma correção para acontecer, é o Espírito Santo que vai promover. Então, preservar pela comunhão, assim como preservamos pela leitura bíblica, pela oração, a comunhão tem que ser preservada. Você tem que perseverar pela comunhão, lutar pela comunhão com todas as suas forças. Se você se sente fraco, você se sente sozinho, lute pela comunhão, não lute por outra coisa. Lute pela comunhão. É a comunhão com a tua igreja, a comunhão com o teu pastor, é a comunhão com Deus, é o relacionamento, a parceria que fará de você alguém de sucesso em qualquer área da tua vida. Não se distancie da tua igreja, não vire as costas para a tua igreja em momento algum. Foi Deus que te colocou ali. Levante a sua cabeça, caminhe mais uma milha. Eu gosto muito do texto de Ezequiel, capítulo 47, onde nós encontramos ali aquela cena, que começa lá no capítulo 40 de Ezequiel, de um homem com um cordel de medir na mão, uma trena nas mãos, e ele vem medindo o templo, vem medindo tudo. É uma visão que o profeta Ezequiel está tendo. Ele começa a medir tudo, e no capítulo 47, fala que o profeta viu que do altar do templo, ele via, do limiar do templo saía uma água mansa, tranquila, ela corria. E quando este homem que tinha a linha de medir nas mãos leva o profeta para fora do templo, ele olha e vê que aquela água que nascia do altar se tornava num grande rio.
E o profeta relata que esse homem, né, que chamava ele, que convidava ele, que tinha essa linha de medir nas mãos, tinha um aspecto como o do bronze reluzente. O mesmo aspecto, a mesma visão que o apóstolo João tem em Apocalipse. Se você olhar Apocalipse capítulo 1, você vai ver que o apóstolo João tem uma visão de alguém que tinha a voz como o som de muitas águas, os seus pés como bronze reluzente. É o mesmo Jesus glorificado, que chamou Ezequiel, que João viu lá na ilha de Patmos, teve a visão quando ele foi arrebatado. Ele viu Jesus glorificado. Ezequiel então vê, e Jesus começa a chamá-lo, venha. E ele começa a entrar naquelas águas, a água que batia no tornozelo. Daqui a pouco ele mede 500 metros e fala, venha. E o profeta caminha mais um pouco. E a água começa a bater nos joelhos. Ele mede mais 500 metros e chama o profeta, dizendo, venha, caminhe, continue. E o profeta caminha, a água chega na cintura. Ele mede mais 500 metros e chama, e o profeta vai, e quando ele se dá por conta, é uma água profunda, um rio profundo, onde os seus pés já não têm mais controle, onde ele já não sente mais o chão, onde ele já não sente mais o mundo. É uma dependência do Espírito Santo. Isso é comunhão com o Espírito Santo, é comunhão com Deus. É ouvir o chamado de Deus, ouvir a voz de Jesus dizendo, vem, venha, não se distancie. Talvez a água estava nos seus joelhos já e você virou e voltou para trás, porque alguém te chamou lá fora, alguém te chamou na margem, alguém duvidou de você. Mas se você está se sentindo com as águas rasas ainda, caminhe mais um pouco, avance mais um pouco. E a parte mais linda disso tudo é saber que quando nós olhamos para o lado, dentro desse rio profundo da unção divina, nós vamos ver um irmãozinho, uma irmãzinha, talvez a tua esposa, talvez alguém, o seu pastor. Você começa a ver que nesse rio também tem mais pessoas, cada um talvez num nível de profundidade, mas todos estão caminhando para o mesmo alvo, que é Cristo Jesus. Isso é comunhão. Quando nós temos essa comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão nos faz perseverar, nos faz lutar. Persevere, lute pela comunhão, não desista dela, não desista de caminhar mais uma milha, não desista de caminhar mais 500 metros. Continue, mesmo que lá atrás tem muita gente te chamando. Continue, avance, lute pela sua comunhão com Deus. O grande equívoco das pessoas é achar que comunhão é apenas em momentos de comemoração, em momentos de alegria, momentos de festa. Isso é importante, mas comunhão é continuar. Comunhão é olhar para o irmão e falar, o que está acontecendo? Você estava caminhando comigo aqui, você estava junto comigo, você retrocedeu. O que aconteceu? Isso é comunhão. Isso é ser parceiro de Deus. É entender que você é a voz de Deus na terra, é você que Deus usa. Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. E você, acredito que se você está assistindo aqui, você crê, pela palavra de Deus, que Deus criou todas as coisas, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas aprove a Deus, foi uma vontade divina, um desejo divino, fazer as coisas e realizar a obra através das mãos humanas. A construção do tabernáculo foi assim, a construção do templo foi assim, tudo acontecia pelas mãos humanas. Quando Jesus sobe aos céus, é derramado o Espírito Santo sobre os homens, sobre as pessoas. E Jesus confiou em pessoas falhas, pecadoras, uma obra que estava nas mãos dele iniciar. E ele então sobe aos céus sabendo que 2000 anos depois essa obra nos atingiria e chegaria até nós. Fala para mim se isso não é parceria divina. Se nós não fomos chamados para ser parceiros dele com os nossos problemas, com as nossas limitações, Deus tem que estar presente em tudo que nós fazemos. Olha o texto que nós lemos. Se Deus não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não for Deus que te chama, se não for Deus que te comissiona, se não for Deus que edifica a igreja, a obra de Deus, em vão nós fazemos qualquer programação. Este ensinamento, esse estudo que nós estamos tendo, essa série, foi uma edificação divina. É um chamado divino para nós. Olhar para a comunhão. É Ele que está edificando essa casa, é Ele que está edificando essa verdade nos nossos corações sobre a comunhão. Então, se é Ele que está edificando, continue, lute e persevere pela comunhão, porque terá resultado.
Eu gosto muito do texto, 1 Coríntios 15, 58, que diz: persevere, né, seja sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Lute, persevere pela comunhão. Não se distancie da tua igreja. Nada tem direito de te separar. Nada tem direito de tirar-nos desse ambiente de comunhão com a nossa igreja. Nada, nenhum problema que você cometeu, nada. Você tem que continuar, nós temos que continuar. Deus tem que estar presente. Onde você gostaria de servir na casa de Deus? Onde você gostaria de servir na tua igreja? Seja cantando, pregando, servindo a Deus de qualquer outra maneira. Talvez você gostaria de estar aqui filmando essa gravação. Talvez você gostaria de estar aqui falando e anunciando algum ensinamento, algum estudo. Onde quer que seja, a comunhão tem que ser preservada. Onde quer que seja. Seja num trabalho que parece ser pequeno, parece ser simples, até um trabalho que parece ser de maior visibilidade, ali a comunhão tem que ser preservada. A sua comunhão com Deus te levará no lugar onde você deve estar, onde você tem que estar. Talvez você tenha um sonho de estar em algum lugar, mas hoje você está na igreja. Anos atrás, eu comecei trabalhos evangelísticos na igreja. Fui professor de criança, fui professor de adolescente, fui líder de jovens, líder de casais, já fui monitor de ônibus, já fui recepcionista da igreja, cantei por 11 anos no coral da igreja, participei de cantatas, fui uma das vozes de quartetos aqui na igreja, já preguei, irmãos, muitas coisas. Em todas essas etapas, a comunhão era preservada. Eu me refiro à minha comunhão com Deus e à minha comunhão com os irmãos. Muitos que talvez assistirão esse vídeo agora vão se lembrar de momentos em que passamos juntos. E eu sou feliz porque por onde eu passei, deixei boas amizades na igreja. Pessoas em que tive comunhão, em que pude compartilhar, pude orar, pude ali participar da vida deles. Pudemos aprender juntos. Fui também repreendido, fui corrigido muitas vezes por esses irmãos e irmãs, a qual eu tenho muito apreço e valor. Isso é comunhão, é lutar e perseverar para que um irmãozinho fique em comunhão com Deus. Desde criança eu vivo isso na obra de Deus. Longe da igreja você não vive isso. Longe da igreja você abre mão. Porque é Ele quem nos convida a dar um passo a mais na direção do Espírito Santo. É o Senhor Jesus. Continue ouvindo a voz dEle, porque tem lobos chamando disfarçado de ovelha. E você talvez tenha ouvido a voz desses lobos porque você não conhece direito a voz do teu pastor. Continue, avance. Se Deus te chamou e você se sente apto, continue. Talvez você não se sinta apto, mas continue, porque Deus vai te capacitar. Moisés era gago, você sabia disso? Moisés, quando ele foi assumir o povo, ele falou: Deus, mas eu sou um homem de duas palavras. Ele era gago, ele gaguejava. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo. E ele guiou esse povo, ele enfrentou o faraó, ele guiou uma multidão de milhões de pessoas por 40 anos no deserto, até o cumprimento da promessa divina, sendo gago. Qual que é a tua limitação? Isso não pode te afastar da igreja, não pode te afastar do convívio, da comunhão com os irmãos. Nós somos parceiros divinos, não é sobre o que nós conseguimos fazer, é sobre o quanto nossa comunhão com Ele nos levará aonde nós devemos de fato estar. Não é sobre o que você faz bem ou não, é onde você está, foi Deus que te colocou, faça o teu melhor e permaneça. Permaneça na tua família, lute pela tua casa, lute pelo teu casamento, lute, não desista, ore, jejua, faça coisas diferentes. Você vai ver que Deus virá ao teu encontro. Se Deus não edificar o seu chamado, a sua família, se Deus não edificar isso na tua vida, a tua profissão, em vão você faz isso. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Coloque Deus no negócio, seja um parceiro de Deus. Sem comunhão com o Espírito Santo, tudo fica sem sentido. A obra, ela termina em nós. Sem a comunhão com o Espírito Santo, a obra, ela é falível. Ela é fadada ao fracasso.
Não pare, meu irmão, se você hoje pode se achar ou entender que você é limitado. Não pare se os seus sonhos foram frustrados por uma grande perda. Não pare se está demorando demais para você chegar onde você gostaria de chegar. Não pare. Importa dar um passo hoje, um passo amanhã. Continuar, perseverar, lutar por essa comunhão, lutar por esse relacionamento, sendo um parceiro de Deus. Porque é uma obra poderosa para Deus fazer através da tua vida, em tua vida e através dela. Nós estamos só no começo. Talvez as águas ainda estejam nos teus tornozelos. Existe muito ainda para se caminhar, muito ainda para se viver, até chegar à inundação das águas. Continue, persevere, não desista. Nós devemos lutar com todas as nossas forças pela comunhão. Nós devemos lutar muito por essa comunhão, não devemos desistir. Deus resolveu fazer tudo tendo o ser humano como parceiro. O convite para você nesse último episódio é você ter uma mentalidade não mais de ovelha, mas de pastor. Porque cuidar uns dos outros, perseverar na comunhão, é lutar como um pastor luta pelas suas ovelhas, como a parábola da ovelha perdida. Ir lá no meio dos espinhos e trazer o irmão de volta. Ir lá no meio do mato e trazer o irmão de volta. Ir lá na casa dele, ajudar ele, investir, fazer uma compra para ele. Não sei. O que é que Deus tem te incomodado para fazer? Ou qual a tua necessidade? Por que você não volta? Volta hoje. Esse vídeo chegou para você por uma ordenança divina, por uma inspiração divina. Venha, volte para Jesus. Deus está nos chamando para ter uma visão não mais de ovelha, não mais de espectador, não mais de assistido, mas agora de pastor, de cuidador, de crente verdadeiro. Nós já aprendemos, nós estamos no último episódio dessa série. E isso é importante você aprender e executar, e colocar em prática. Por isso eu disse que hoje nós vamos aprender algo na prática. Que nós somos ferramentas divinas, nós somos parceiros divinos. Mas existem coisas, eu entendo, eu compreendo que existem coisas que tentam, existem fatos que tentam tirar a nossa comunhão. E eu separei aqui 5 fatos que eu percebi, existem muitos outros, mas eu separei 5 fatos aqui que tentam atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Quer alguns fatos? O primeiro deles é quando o nosso culto é somente no templo. O que você quer dizer, evangelista? Eu quero dizer que muitas vezes nós, por não estarmos no templo fisicamente, nós não prestamos o nosso culto, nós não somos crentes. Nós só somos crentes dentro da igreja. Olha o texto, Atos capítulo 5, verso 42, diz assim: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olha só, você sabia que a igreja começou nas casas? Olha lá em Atos que você vai ver. Esse texto mesmo já deixa para nós muito claro que a igreja começou dentro das casas das pessoas. A nossa igreja começou assim também, há muitos anos atrás, há mais de um século atrás. Ela começou em casas. E assim acontece. Nós fazemos cultos em casa, em lares até hoje, porque nós queremos que isso edifique as pessoas. Mas nós estamos levando essa consciência de que o culto não acontece só dentro do templo, de que você como pai, você como mãe, deve promover o culto dentro da sua casa. Veja na pandemia, é muito bom lembrar que na pandemia nós ficamos sem direitos de cultuar dentro dos templos. E nem por isso a nossa fé acabou, nem por isso nós deixamos de seguir, deixamos de estar em comunhão. Nós fizemos muitas coisas, fizemos drive-thru, fizemos campanha tonelada de amor, levantando roupas, alimentos para muitas pessoas, servimos Santa Ceia por drive-thru, fizemos cultos online, programação online, Páscoa online, fizemos tantas coisas para manter viva a comunhão e dizer para você que o seu culto não pode se limitar somente ao templo. Você tem que levar o seu culto onde você estiver. Você é um instrumento de Deus. Ter um templo confortável não é o foco. Na verdade, o templo é um local de reunião apenas. Tendo ele ou não tendo, o nosso culto tem que continuar. Atos capítulo 2, verso 46 diz assim: E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria
e singeleza de coração. Então, aquilo que eles viviam no templo diariamente, eles também o faziam em casa. Eles se alimentavam no templo, espiritualmente, e partiam o pão nas casas. Ou seja, aquilo que nós vivemos no templo, nós podemos levar para dentro das nossas casas, para a casa de outras pessoas. Isso é comunhão. Isso é ser parceiro de Deus na comunhão, promovendo a comunhão. É a nossa união no templo, no culto, agora do lado de fora. É isso que nos fortalece como igreja de verdade. Não adianta, meu irmão, sorrir aqui dentro da igreja, sorrir dentro do templo, se lá fora você nem olha para o teu irmão. Talvez você encontre um irmão no supermercado, de longe, esconde, viu o irmão ali. Você faz isso? Quando você vê um irmão da igreja no supermercado, talvez aquele irmão ainda que você não vê há muito tempo, você se esconde, não, ele não pode me ver. Ele não pode ver o que tem no meu carrinho, não pode ver minhas compras. Misericórdia, irmão. Comunhão, lute pela comunhão. O culto não é só no templo, não. É na fila do supermercado, na fila do banco, enfim, onde você estiver. Você é crente, você é parceiro de Deus. Segunda coisa que tenta nos tirar da comunhão com Deus são as crises. Você sabia disso? As crises, elas tentam balançar as nossas estruturas para que nós abandonemos a obra de Deus, para que nós saiamos da comunhão com Deus, com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Olha, João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos aqui viviam um momento de crise profunda. O seu mestre havia morrido. Jesus, aquele que pregou por 3 anos assiduamente sobre o inferno, ele falou sobre salvação, ele perdoou pecados, ele curou enfermos, ele fez um rebuliço, para não dizer um caos na sociedade. E esse rebuliço, esse caos, esse abacaxi, esse pepino, como você quiser chamar, ficou na mão de quem? Dos discípulos, porque Jesus morreu na cruz. Mas diz o texto que eles estavam com tanto medo, numa crise tão profunda, que eles se trancaram numa casa e começaram a falar: e agora? O que será de nós? Eles estavam com medo dos judeus, medo de ser mortos também, na sequência como Jesus foi. Mas diz o texto que nesse momento que eles estavam juntos, nessa crise, Jesus se manifestou, Jesus se pôs no meio deles. Isso mostra para cada um de nós que no meio das crises, Jesus ele se manifesta, o Espírito Santo se manifesta. A crise, ela tenta tirar a tua comunhão com Deus, ela tenta tirar a sua comunhão com as pessoas, mas ela não pode alcançar esse objetivo. Quando a crise acontecer, clame por Jesus, clame pelo Senhor. Persevere pela comunhão com a tua igreja. Esteja juntos, mesmo que para sofrer juntos, mas esteja juntos, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram, mas faça isso junto. Quando Jesus se manifesta, ele diz: paz seja convosco. Então, meu irmão, no momento de crise, de luta, não é tempo de sair, é tempo de se ajuntar, porque a paz vai se manifestar. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição aqui em Romanos, capítulo 8, no verso 35 ao 39, e ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que texto maravilhoso, dizendo para nós que crise nenhuma vai tirar você da comunhão. Eu digo para você hoje que se alguma crise tirou você da comunhão com Deus, da comunhão com seus irmãos, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de voltar para a tua igreja, para o teu pastor, para o teu povo. Volte, não desista, continue, avance.
Quer uma terceira coisa também que tenta tirar a nossa comunhão com Deus? O pecado. O pecado tem o poder de te desligar completamente de Deus. O pecado tem o poder de anular em você esta identidade de filho. Se você se render ao pecado, isso fará isso contigo. Olha o texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que Deus não te ouça. O pecado pode nos afastar de Deus, o pecado te entristece, o pecado te dá uma sensação de indignidade. Você não se sente digno de louvar, de estar com os irmãos. Você não se sente digno de cultuar porque pecou. Ei, meu irmão, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não desista porque pecou. Se você pecou, é nesse momento que você tem que voltar correndo para os braços de Jesus, voltar correndo para a comunhão. Se você conhece alguém que está vivendo isso, você precisa hoje, imediatamente, ser um parceiro de Deus, ir lá e ressocializar esta pessoa, trazer ela de volta. Deus pode curar qualquer ferida, Deus pode eliminar qualquer culpa. O nosso pecado não afeta quem Deus é, o nosso pecado nem chega perto de Deus. Olha o que Jó declarou, Jó capítulo 35, versículo 6 ao 8. Se você pecar, aqui na versão da NVI, se você pecar, em que isso afetará a Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele? O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações só afetam a outros homens. Os seus pecados afetam quem está ao teu lado. Então lute contra o pecado, resista ao pecado, porque se você pecar, se eu pecar, nós vamos afetar as pessoas que estão olhando para nós, irmãos que estão olhando para nós, que têm a nossa vida como referência, que Paulo disse: serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Tamanha responsabilidade de dizer esta frase. Você tem coragem de dizer isso? Serem meus imitadores como eu sou de Cristo? Para isso, meu irmão, você precisa ter uma vida com Deus, em comunhão com Deus. Lute por isso, porque os seus pecados afetam não só você, mas afetam pessoas que estão contigo. Talvez alguém possa pensar em desistir porque viu você desistindo. Talvez alguém caia porque viu você caindo. Continue, permaneça, lute. Jesus resolveu esse problema. O problema do pecado foi resolvido na cruz. E eu creio que se você se entregar para Jesus hoje, você vai receber o perdão deste pecado. Só Jesus pode livrar-nos deste peso, o peso espiritual do pecado. Mas aqui, o quarto elemento, a quarta questão que tenta nos tirar da comunhão com Deus, é a falta de perdão. Mateus capítulo 5, verso 23, na revista atualizada, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Sabia que a falta de perdão é a coisa mais terrível que existe? Deus prioriza o perdão, perdoar é uma prioridade para Deus, você sabia disso? Perdoar é prioridade para Deus. A falta de perdão gera ódio em nosso coração e nos afasta do convívio das pessoas. Se você tem alguma coisa contra alguém, se você precisa perdoar alguém da tua família, alguém da tua igreja, teu pastor, ou alguém que fez alguma coisa para você, meu irmão, perdoe. Perdoe. Talvez você se sinta que você precisa ser perdoado. Peça perdão, então. Peça perdão, perdoe as pessoas. Porque se você não perdoar, você está se afastando, se desligando, se desconectando de Deus, da obra de Deus. Não faça isso. Jesus nos ensinou que perdão é uma prioridade. Na oração do Pai Nosso mesmo, em Mateus capítulo 6, verso 12, ele nos ensina e diz: e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Imagina, você já chegou a imaginar, se você levar a efeito isso, você dizer para Deus: Deus, perdoa os meus pecados na mesma intensidade que eu perdoo o meu irmão, na mesma intensidade que eu perdoo aquele que está me devendo, aquele que fez um mal terrível para mim, aquele que me prejudicou. Eu quero que o Senhor me perdoe como eu perdoo ele, na mesma intensidade. Será que Deus teria misericórdia de você? Será que você seria perdoado por Deus? Nós lemos no texto anterior que perdoar é prioridade. É prioridade de fazer qualquer outra coisa. O texto fala sobre contribuir. Se você vai levar a tua oferta, a tua prioridade é perdoar alguém. Porque a falta de perdão te tira, te desliga da comunhão com as pessoas. Perdão é prioridade. Não perdoar alguém nos leva para longe de Jesus. Nos leva para o inferno. Longe de Jesus é um inferno. Lute, persevere na comunhão. Persevere pelo perdão. E a última coisa, para encerrarmos aqui, que tenta tirar a nossa comunhão, que tenta nos desligar da casa de Deus, da obra de Deus, do próprio Deus, são ideologias. Isso é muito sério, porque ideologias é tudo aquilo que desfoca Cristo, é tudo aquilo que nos afasta de Deus e coloca o centro de todas as coisas nos homens e na vontade humana. Olha o texto, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, abandonarão, rejeitarão a fé, renunciarão à fé, enfim, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Toda ideologia constituída e construída sobre razões humanas corroem a consciência e te leva à independência espiritual. Ideologia, meu irmão, para você entender, é quando eu e você temos uma opinião semelhante e nós discordamos de uma opinião, de uma terceira opinião, de uma segunda opinião. Então nós nos unimos aqui e vamos criar uma sociedade que quer só essa opinião. Nós só vai ficar perto de nós quem concorda conosco. Só vai ficar conosco quem veste a mesma roupa, gosta das mesmas coisas, ouve as mesmas músicas. Ideologia nasce nisso, num sentimento de separação. E isso é profundamente terrível aos olhos divinos. Afastar as pessoas, desligar grupos, isso é rebeldia, isso é uma característica de Satanás. Ideologia não ajuda ninguém. O que ajuda é a palavra de Deus. Ideologia não une ninguém, o que une é comunhão com o Espírito Santo. Algumas ideologias, aí nós vimos na era moderna, nós vimos muitas coisas acontecendo com o passar dos anos, ideologias entrando na vida das pessoas. Ideologia liberal, ideologia fascista, ideologia comunista, ideologia anarquista, ideologia de gênero, que tenta afastar as pessoas, tenta militar entre pessoas a fim de propósitos e interesses pessoais. Isto afasta as pessoas de Deus. As pessoas se afastam, se desligam umas das outras. A apostasia, ela nasce num senso de independência. Eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais de família, eu não preciso mais de Deus. Eu sou independente. Cuidado com esse sentimento. O texto que nós lemos diz que naquele dia muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. É o próprio diabo que promove no teu coração uma ideologia como essa. É o diabo que promove isso na tua vida. Que toda ideologia seja quebrada no teu coração, no teu sentimento. Que a única coisa que possa frutificar e florescer na tua vida é a comunhão sua com Deus. Longe você não vai viver. Longe da igreja você não vai sobreviver. Existe um movimento chamado de movimento dos desigrejados, que é totalmente contra e contrário àquilo que nós estamos pregando aqui, a comunhão. Desigrejado, na minha versão, é desviado.
A pessoa está desviada, está longe de Deus, está longe da igreja, é um desviado. Não tem como você ser igreja sozinho, não tem como um membro viver sozinho. Você precisa estar junto, você precisa estar conectado. Não seja enganado pelo diabo, esteja junto, seja conectado. A igreja é uma edificação onde nós somos os tijolos, nós somos pedras vivas. Como diz o texto em 1 Pedro, capítulo 2, na revista e corrigida, diz assim, o apóstolo Pedro diz: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos parceiros divinos na realização da obra. Deus poderia ter feito tudo sozinho. Ele é dono de todas as coisas, é o Criador, todo-poderoso. Mas Ele quis fazer algo comigo e com você. Eu trouxe aqui um objeto que talvez você conheça. É uma luva mesmo. Talvez você se pergunte, evangelista Ivan, por que você está com essa luva? Inclusive uma luva bem velha, uma luva bem suja, bem usada, desgastada. Para uma reflexão quanto a ser parceiros de Deus. A luva, ela é a imagem e semelhança nas minhas mãos. Ela tem o mesmo formato da minha mão. Só que a luva, por si só, ela não tem vida. A luva, por si só, ela não tem uma utilidade. A luva, por si só, ela não faz nada. E essa luva, como eu e você, ela está desgastada, ela está ferida, suja, como muitas vezes nós nos encontramos, feridos, machucados, deixados de lado. Talvez você se sinta como essa luva. Você tem a imagem e semelhança de alguém também. A Bíblia diz em Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas assim como esta luva vazia, ela não tem sentido algum. Dentro dela, à medida que as minhas mãos entram dentro dessa luva, aquilo que eu quiser fazer, essa luva vai obedecer. Se eu quiser fazer assim ela faz o que eu quiser fazer. A partir do momento que, mesmo sendo imagem e semelhança, eu introduzo a minha mão dentro dessa luva, ela começa a ter vida, ela começa a ter importância, ela começa a exercer aquilo que ela foi criada para fazer, mesmo sendo suja, mesmo sendo já envelhecida, mesmo sendo um tanto quanto usada, desgastada. Assim é você e eu, nós somos assim, como essa luva, mesmo usados e desgastados, nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Mas se dentro de nós continuar vazio, nós não temos serventia alguma, nós continuamos mortos e sem vida. Mas a partir do momento que nós aceitarmos que dentro de nós entre o Espírito Santo de Deus, eu e você passamos a ser de fato parceiros divinos para a comunhão. Então eu convido você, meu irmão, você que me assiste, nesse último episódio, convide Deus para entrar dentro de você e comece a viver uma nova vida, uma vida que tenha sentido, uma vida que vai levar você para os propósitos divinos. Eu espero que você tenha aproveitado esse estudo, espero que você tenha compartilhado este vídeo, deixado o seu like, tenha se inscrito aí no canal da Casa de Deus. Espero que você continue sendo abençoado por todos os outros estudos que virão e também pelos episódios anteriores desse que nós estamos aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Agradeço você por todo esse tempo que passamos juntos. Que Deus te abençoe e que juntos possamos continuar em comunhão, sendo parceiros divinos para uma obra que é muito maior do que nós. Deus te abençoe. Um forte abraço.